A sabedoria de Deus. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Atos 7, versos 17 a 19. Estivemos salientando o fato de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, mas agora eu quero mostrar a vocês um outro lado desta mensagem. Escrevendo aos Coríntios, diz o apóstolo Paulo que o Evangelho não somente é o poder de Deus, porém também a sabedoria de Deus. Esses são os dois pontos que ele fica repetindo. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versos 23 e 24. Por isso eu quero mostrar a vocês que neste velho relato de Moisés, este segundo aspecto do Evangelho e seu método é também exposto muito claramente. É isso que torna um privilégio oferecer tal mensagem para vocês. Vivemos num mundo que está em terrível dificuldade. Não estou aqui para criticar os estadistas, os filósofos, os sociólogos, os educadores e todos que estão fazendo o máximo que podem para melhorar o mundo. Mas deve ficar claro para nós que todos os seus esforços são inúteis. E é minha tarefa apresentar a vocês a sabedoria nesta triste condição, nesta situação que nos confronta. Agora, no entanto, mais uma vez, sei que este aspecto do Evangelho, a sabedoria de Deus, é ridicularizado pelos chamados humanistas e outros. Como estive indicando, eles pensam que são muito modernos ao fazerem isso. Dizem eles, imagine ainda acreditarem neste velho Evangelho à luz de tudo o que conhecemos hoje. Imagine ainda crerem. Que tolice! Que coisa patética! Mas os gregos diziam isso há 1900 anos. Eles buscavam sabedoria e, contudo, rejeitaram a sabedoria de Deus. E foi nisso que eles mostraram sua loucura completa. Agora quero mostrar a vocês como o fez o apóstolo aos Coríntios, justamente que por meio desta mensagem, considerada tão louca, Deus demonstra para nós a loucura de todos os que buscam sabedoria humana. Eis como Paulo se expressa a respeito. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então o apóstolo lança um desafio. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Venha ele à frente e ouça. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, versos 19 a 21. Foi precisamente isso que Deus fez no Evangelho. Depois, Paulo passa a dizer que Deus escolheu um método que faz a sabedoria do homem parecer completamente louca e virar de ponta cabeça. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. 1 Coríntios 1, versos 26 a 30. Contudo, permita que eu coloque essa passagem em linguagem moderna. O Evangelho desmascara a sabedoria deste mundo, mostrando que ela é uma inenarrável loucura em alguns aspectos como neste. A sabedoria do mundo mostra com muita clareza que os homens e as mulheres modernos, com toda a sua empáfia e com todas as suas pretensões, são uns miseráveis e infelizes fracassos. Os jornais de domingo não dizem isso.
Eles elogiam você e o fazem pensar que tudo está maravilhosamente bem com você. Você lê os artigos repassados de erudição e se acha sofisticado, alguém que possui grande conhecimento. Todos esses artigos põem você lá em cima. Você não compraria jornais se eles não fizessem isso. Eles fazem isso agradando e promovendo você. Todo mundo elogia você dizendo-lhe quão maravilhoso você é, louvando as suas grandes realizações. Mas o Evangelho é uma mensagem que ele fala sobre os seus fracassos e que ele mostra que você não reconhece o seu fracasso. Haveria coisa mais insana que os homens e mulheres se jactarem de si mesmo, estando o mundo como está hoje? Isso é cegueira. O mundo é um miserável fracasso e não reconhece isso. Ele se gaba da sua sabedoria e é cego para o seu infeliz fracasso. Em segundo lugar, porém, o mundo não se apercebe de que a causa do seu fracasso é o seu pensar errôneo. Como homens e mulheres modernos, orgulhamo-nos do nosso pensamento acima de tudo mais. No passado, as pessoas, particularmente as pessoas religiosas, eram supersticiosas, eram sentimentais, tomando o ópio do povo sem parar para pensar. Mas nós somos pensadores, somos racionalistas. Ah, essa é a coisa. Se você realmente quiser ser atual, junte-se à Associação da Imprensa Racionalista ou a algo parecido. Você é humanista. Você acredita na capacidade humana para pensar. Entretanto, as ideias dessa espécie são resultantes do fato de que as pessoas não se dão conta de que a principal causa do seu fracasso na vida é precisamente o seu pensamento defeituoso e errado. Como o homem pensa, assim ele é e assim age. Portanto, a primeira tarefa do Evangelho é apresentar a verdade aos racionalistas e aos humanistas e fazê-los contemplá-la e pensar nela. A tarefa do Evangelho não consiste meramente em proferir clichês. O Evangelho tem uma visão total da vida, da história e de todas as coisas, como estou tentando mostrar a vocês. E então, em terceiro lugar, o tolo humanista, com sua fatal autoconfiança e com sua crença na mente humana e no entendimento humano, é suficientemente louca para pensar que pode entender a mente do Deus infinito. Ele acha que pode examinar tudo o que há na mente de Deus, que pode analisar, dissecar e entender o Deus eterno e sempiterno, que é capaz de dissecar o que Thomas Carlyle chamava infinidades e imensidades. Essa atitude não é apenas arrogante, é patética e trágica. É trágico o fato de que os homens e mulheres pequenos e finitos, que não podem manejar sua própria vida nem entender a si mesmo, quanto mais o universo, alegam que precisam entender a mente de Deus e dizem que não vão crer em coisa alguma senão naquilo que possam entender plenamente. E assim continuam sendo miseráveis pecadores e miseráveis fracassos, porque não querem aceitar um evangelho que é divino, miraculoso e sobrenatural e que pode salvá-los. Esse é o problema deles. Estes homens e mulheres, estes humanistas, repudiam a mensagem mais gloriosa e mais maravilhosa que já veio a este mundo, este evangelho que nos fala sobre a sabedoria, o amor e o poder de Deus, tudo isso encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Pois bem, o mundo descarta o evangelho e, todavia, ele é a sabedoria de Deus. Como nós vemos isso? Como isso se mostra? Como essa sabedoria de Deus é exposta nesta salvação? Bem, voltemos à nossa história porque aqui ela está para nós. O primeiro ponto que desejo apresentar a vocês é o mistério ou o caráter inesperado dos meios divinos de salvação. Deus faz as coisas de tal maneira que a mente humana não pode entender. Ela se enche de espanto e de estupefação. Como Paulo diz aos Coríntios, Deus vira tudo de cabeça para baixo. Os sábios são derribados, os ignorantes são exaltados, as coisas que são viram nada, os joões ninguém vêm a ser algo. Deus inverte tudo. Mais adiante, no livro de Atos, alguns cristãos são descritos como homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. Atos 17, verso 6. E é precisamente isso que o cristianismo faz. Ele vira o mundo de cabeça para baixo. Tudo que vocês sabem e aprendem lá fora é invertido quando vocês entram aqui. O evangelho sempre surpreende. É inesperado, é incomum. É um mistério completo.
O primeiro aspecto em que vemos isso, e é extraordinário, é no caráter indireto do método de Deus. Naturalmente, nós, pessoas práticas e teimosas do século XX, gostamos da ação direta. Mas Deus nunca faz as coisas dessa maneira. Ele é sempre indireto. Deus aparentemente sempre faz o exato oposto do que vocês pensam que ele deveria estar fazendo, e por isso as pessoas não entendem. Elas não gostam do modo de Deus agir, do modo que não se amolda aos pequenos e bonitos planos e sistemas delas. Vê-se o caráter indireto do método de Deus aqui, neste problema dos filhos de Israel, no Egito. O método idealizado por Deus vai tirá-los de lá. Foi sumamente incomum e inesperado. Vocês esperariam que ele fizesse uma grande demonstração do seu poder e os tirasse imediatamente? Não esperariam? Em vez disso, a libertação foi um processo muito complexo, com toda a longa história de Moisés. Conforme formos seguindo a história da saída do Egito, mantenha os olhos fitos nesse caráter indireto. Mas, em segundo lugar, aqui vemos que Deus se utilizou deste faraó, este rei do Egito, um homem mau, um ditador, que maltratou os filhos de Israel. Sim, porém nós vimos no Salmo 105 que foi Deus que o fez agir como agiu. Ora, é isso que as pessoas inteligentes com a sua sabedoria terrena simplesmente não podem entender. Deus fez uso deste homem mau para levar a efeito os seus propósitos. É assim que ele nos surpreende. Vocês dizem, não é possível que Deus use um homem como esse, mas ele usou. Se vocês lerem a Bíblia, verão que Deus se utilizou de muitas pessoas estranhas para efetuar os seus propósitos. Vocês teriam esperado que Deus escolhesse Esaú e não Jacó. Eu também. Entretanto, nós somos tão tolos e, portanto, erramos. Foi Jacó que Deus escolheu e usou. Depois vem outro aspecto, e este é talvez ainda mais notável, é que estes filhos de Israel, a passagem que estamos estudando no diz, tiveram que sofrer terrivelmente. Eles foram tão maltratados pelos egípcios e por Faraó que foram forçados a enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Atos 7:19. Já nos fora dito, porém, e Estevão repete aqui, que foi Deus que fez com que os egípcios fizessem isso. Foi Deus que fez com que os egípcios se voltassem contra os filhos de Israel, como fizeram o coração de Faraó voltasse contra eles. Ele os pôs em terrível aperto. Chegaram quase ao ponto do desespero. Na verdade, em certo aspecto, parecia que eles estavam chegando ao fim da sua história. Estavam a ponto de serem exterminados. E foi Deus que fez isso tudo. Estamos lidando aqui com uma sabedoria que não podemos acompanhar. Para nós, os atos de Deus parecem uma coisa inadmissível, puro absurdo. Deus estava fazendo exatamente o contrário do que teríamos esperado. E depois, você chega ao fim da história e, repentina e inesperadamente, Deus age provendo libertação. Nesse tempo nasceu Moisés. Tudo isso é um mistério, bem como o caráter inesperado e a inescrutabilidade da mente e da sabedoria de Deus, cujos caminhos ultrapassam o entendimento. Este é um grande tema da Bíblia, e se nós não o compreendemos, não devemos surpreender-nos se não cremos no Evangelho. Deus não somente surpreende os seus inimigos, surpreende o seu próprio povo e os seus próprios amigos. Há uma grande declaração feita por Isaías numa época em que ele viu dificuldade chegando e em que Deus lhe revelou seu plano nisso tudo e no que iria acontecer em torno disso, em face do que ele irrompeu. Que mais poderia fazer? Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45, verso 15. Como é difícil entender-te, diz ele a Deus. Como diz Jó, Deus é o que faz coisas grandes, que se não pode esquadrinar. Jó 9, verso 10. Nós não entendemos. Deus deu de volta uma mensagem a Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 8 e 9. E, todavia, em sua ignorância e em seu fracasso, homens e mulheres insignificantes querem entender
e Deus os frustra e os confunde. Este princípio é ensinado em toda parte da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, e é nisso que muitos tropeçam. Tomemos apenas uma ilustração do Novo Testamento oferecida pelo nosso Senhor. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Deus parece fazer o inverso do que nós esperaríamos. Você quer fruto, você quer trigo. Que faz você? Semeia a semente no solo, cobre-a com terra e depois revolve a terra. Você faz o que pode para esconder aquela semente, para ajeitá-la e impedir que apareça, e contudo ela produz muito fruto. Esse é o tipo de princípio do qual estamos tratando aqui. Mas, naturalmente, isso é uma figura, como também o é a história da libertação dos filhos de Israel, que é apenas uma pálida semelhança do que aconteceu no caso da grande libertação que Deus fez acontecer no ser do seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que as pessoas rejeitam o Evangelho. É tão diferente em todos e em cada um dos sentidos do que elas esperavam. Elas esperavam que o Salvador fosse um grande personagem. Todos nós somos adoradores de heróis. Nós esperávamos que ele fosse um grande rei, nascido num palácio cercado de pompa, circunstância e cerimônia, ou, em todo caso, um poderoso militar, um super Alexandre o Grande, uma espécie de colosso de pé e de pernas abertas sobre o universo. Ou esperávamos que ele fosse um grande filósofo. Jamais esperaríamos que um Salvador viesse de uma modesta região como a Palestina, de um pequeno povo como o povo judeu. Não, não, tudo isso parece totalmente errado. O povo quer uma grande palavra ou senha libertadora, uma grande exposição da verdade, uma demonstração filosófica. É isso que as pessoas sempre procuram, e é por isso que elas rejeitam o Evangelho. Deus sempre torna louca a sabedoria deste mundo. Quando o libertador veio, nasceu como um desvalido bebê. Nasceu de uma virgem da qual ninguém tinha ouvido falar, uma pessoa de humilde condição social e muito pobre. Ele não teve pai humano. Houve um mistério acerca do seu nascimento, mas eu estou salientando a condição humilde. Ele nasceu numa manjedoura. Vocês não podem imaginar nada mais humilde, podem? Nem pompa, nem cerimônia. Nascido no estábulo, seu corpo posto numa manjedoura. E depois, como ele passou a vida, trabalhou como carpinteiro, foi um artesão. Não passou o tempo estudando nas grandes escolas, não foi um frequentador regular das academias e dos pórticos da Grécia. Nada disso, um carpinteiro. Trabalhando com suas mãos, vivendo no meio de gente pobre. Essa é a história. Depois, quando ele deu início ao seu ministério, continuou fazendo o que as pessoas não podiam entender. Ele estava sempre invertendo o que se poderia esperar. Ele fez grandes reivindicações, pôs-se a pregar e, todavia, diziam: como sabe este letras, não as tendo aprendido? João 7, verso 15. O povo percebia-se de certa autoridade. As pessoas comuns a reconheciam, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Marcos 1, 22. Ele não apenas exibia cultura comparando e contrastando este conceito com aquele e citando as autoridades. Ele falava diretamente. Ele dizia: digo-vos, e eles sentiam a autoridade. Não somente as autoridades, mas até mesmo sua mãe, diz a Bíblia, e especialmente seus irmãos, não conseguiam entendê-lo. Eles diziam: se você é rei, por que não se declara? Por que não sobe para Jerusalém? Por que não sobe para lá e não se estabelece, toma o seu trono em Jerusalém, reúne um exército, mostra que é rei e nos liberta deste jugo romano? Vá, vê João 7, verso de 1 a 6. Mas ele não fez isso. Ele quis passar seu tempo na Galiléia, não pregando às pessoas importantes, e sim aos pobres. E parecia orgulhoso do fato de que aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus 11, verso 5. Assim é que, quando vocês lerem a história nos Evangelhos, verão exatamente o oposto do que o mundo espera que Deus faça. E a história termina com intenso sofrimento, abuso, perseguição, sarcasmo, zombaria. Empilharam tudo isso em cima dele. Eles escarneceram dele, cuspiram nele e, finalmente, o prenderam e o julgaram, condenando-o à morte. Como Paulo disse aos Coríntios,
sabedoria a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. E tendo condenado, os seus inimigos o tomaram e o crucificaram no madeiro, e ali morreu em aparente fraqueza. E, todavia, este é o Salvador, este é o Emancipador, este é aquele que os poetas e os videntes hebreus tinham cantado e antecipado, o poderoso libertador. E o quadro que nos é apresentado é o da vitória dos seus inimigos em toda a linha. Assim como Faraó e os egípcios tiranizaram os filhos de Israel, e tudo parecia estar indo contra eles, até quase ao ponto de extermínio, assim também o diabo com suas hostes e o mundo estavam todos contra o Cristo de Deus, e ele foi morto, foi sepultado, foi posto numa tumba, e a pedra foi rolada para a frente da tumba. O inimigo tinha triunfado, Deus foi derrotado, mas, naturalmente, sabemos perfeitamente bem que o inimigo não triunfou, do contrário, não estaríamos considerando esta mensagem do Evangelho. Era este o método indireto de Deus, Deus confundindo a sabedoria dos sábios. Sabemos que tudo isso foi apenas o prelúdio da vitória e da glória da ressurreição. E aqui está essa glória vista em embrião da velha história do Filho de Deus nos Evangelhos do Novo Testamento. Contudo, o que é tão fascinante e repassado de interesse é que Deus continuou a fazer as coisas exatamente da mesma maneira. Vocês podem imaginar coisa mais completamente ridícula do que o Filho de Deus, quando deixou este mundo, colocar sua causa, sua mensagem e seu reino nas mãos de 12 homens que ele tinha escolhido como seus discípulos? Quem eram eles? Pescadores, homens comuns. Lembrem-se de que, quando este mesmo conselho, este sinédrio, prendeu Pedro e João, eles, os membros, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Atos 4, verso 13. E assim foi que o Filho de Deus deixou sua mensagem, sua igreja, nas mãos de homens sem letras e indoutos. Ora, vocês não deixam uma mensagem nas mãos de gente dessa classe. Eles não têm nome, não têm instrução, não têm autoridade, não têm dinheiro, nem exércitos, não têm nada. A ideia é maluca, mas este é o método de Deus. Não se refere à loucura da pregação, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, o que alguns traduzem pela loucura da coisa pregada, quer dizer ambas as coisas. 1 Coríntios 1, verso 21. Este é o método de Deus. Ele ridiculariza o mundo. Toda a sua filosofia grega não pode resolver o problema, porém, estes homens podem. Estes homens têm uma resposta, são estes homens que podem mostrar o poder de Deus operando nas vidas humanas, libertando homens e mulheres do vício, do mal e do pecado, renovando-os, dando-lhes novo coração, novo entendimento, fazendo deles novas pessoas. O que a filosofia grega não pôde fazer, o cristianismo fez e continua fazendo. Deus está tornando louca a sabedoria deste mundo, pelo que ele toma pessoas ignorantes, tolas e fracas e permite que elas sofram perseguição e provações. No livro de Atos, vemos que os inimigos do Evangelho trataram a igreja primitiva exatamente como Faraó e seu povo trataram os filhos de Israel na escravidão do Egito. Eles repetiram tudo aquilo e, aparentemente, Deus estava permitindo que a sua igreja fosse exterminada, mas sempre, na hora certa, a libertação chegou. Isso é uma espécie de resumo do conteúdo geral do Evangelho. Permitam-me resumi-lo com estas palavras. Deus move-se de modo misterioso para realizar suas maravilhas. Ele fixa no mar suas pegadas e imponente cavalga a tempestade. William Cowper. Se vocês não partirem deste elemento de mistério e de encantamento, nunca irão crer no Evangelho. Não julgues o Senhor pela débil razão. Reconheça a sua finidade pessoal, a sua pecaminosidade, a sua incapacidade total para entender a mente do Deus eterno. Esse é, então, o primeiro princípio, o surpreendente caráter e o mistério dos caminhos de Deus. O segundo princípio é a sabedoria do seu método, esse método indireto, este uso de faraós e dos egípcios, este sofrimento que ele permite a seu povo. Posso defender isso? Posso mostrar a razão disso?
Posso dar-me a liberdade de tentar formular uma teodiceia? Não que Deus precise da minha defesa ou da defesa de quem quer que seja, mas permita que eu lhes mostre como Deus manifesta a sua sabedoria fazendo uso desse meio extraordinário. Aqui novamente o humanista, o homem natural, com sua sabedoria mostra sua cegueira total. Por que Deus se porta desta maneira? A resposta pura e simples é que esta é a única maneira pela qual os homens e as mulheres podem ser salvos. E eu quero consubstanciar isso. Vejam primeiramente a história dos filhos de Israel na escravidão do Egito. Como foram libertados? Eles eram o povo de Deus. Ele tinha prometido ao pai deles, Abraão, que a terra de Canaã seria deles para sempre. Mas lá estavam eles, no Egito. Portanto, a grande pergunta era: como poderiam ser levados de volta à sua terra? Este tremendo problema compreendia dois elementos. Primeiro, os filhos de Israel mesmo não queriam voltar para Canaã. Tinham descido para o Egito no tempo de José, e devido José ter se tornado um grande homem no Egito, tinha sido dada a eles a melhor terra, e eles tinham prosperado. Eles estavam maravilhosamente bem, e se fosse deixado com eles a decisão, teriam passado o resto da sua história na terra do Egito, sentindo-se bem ali. Esse era o primeiro problema. Eles eram o povo de Deus, mas a prosperidade os levara ao esquecimento. O segundo elemento do problema era, naturalmente, a força e poder de Faraó. Como lidar com esse problema? Como poderia este povo ser levado de volta à sua própria terra, a terra de Canaã? Pois bem, vocês inteligentes como são e que estão prontos a dar conselhos aos estadistas e que acham que o dever do pregador é dizer aos estadistas o que eles devem fazer, digam-me como esse problema poderia ser resolvido. Estou aqui para dizer-lhes que só há uma resposta. Deus deveria primeiro fazer algo com esse povo. Ele tinha que tornar tão infelizes as circunstâncias deles que acabariam querendo fugir. Se Deus permitisse que as coisas continuassem como estavam, os filhos de Israel nunca levantariam um dedo, jamais dariam início a uma rebelião. Por isso Deus deliberadamente determinou as circunstâncias para eles, para fazê-los desejar ansiosamente sair do Egito. Isso é como uma parábola, não é? Esse é o nosso problema de todos nós. Neste mundo, queremos estabelecer-nos nele, ter os nossos provérbios bons tempos, e isso requer que, por vezes, Deus nos inquiete e que, às vezes, nos esmague para fazer-nos sair dele. Ele tinha que tirar esse povo de lá, e por isso teve que primeiro reduzir as suas circunstâncias, a condição da qual eles ficassem aterrorizados e horrorizados e clamassem para que os deixassem sair. E, ao mesmo tempo, Deus tinha que fazer algo com Faraó. Faraó queria manter os filhos de Israel como escravos. Estes lhe eram inúteis. Ele agora se havia voltado contra eles, tirara deles a sua prosperidade e lhe seria muito conveniente continuar a usar estes estrangeiros em seu país como escravos. Assim foi que Deus tinha que fazer Faraó voltar-se contra eles e levá-lo a querer livrar-se deles. Foi dessa maneira que os filhos de Israel escaparam do cativeiro do Egito. Deus mudou seu povo e mudou o Faraó para que, por fim, eles quisessem sair e Faraó quisesse que eles saíssem. E aí vocês veem a maravilhosa sabedoria de Deus. Mas a fuga deles do Egito é tão somente uma figura veterotestamentária. É um tipo do grande protótipo que havia de vir. Observe isso tudo como se vê no Novo Testamento. Como é que o ser humano, homem ou mulher, pode ser salvo? Como qualquer de nós há de ser libertado da escravidão do mundo, da carne e do diabo? Como pode algum de nós ser restaurado à comunhão e ao companheirismo de Deus e ao gozo das bênçãos do evangelho cristão? Vou dizer-lhes. Mas primeiro permitam que lhes passe uma apressada visão da história. Qual é o sentido do Velho Testamento? É Deus mostrar ao mundo que ele não pode salvar a si mesmo. Deus permitiu que se passassem todos aqueles anos, todos aqueles séculos, a fim de que os gregos pudessem ter uma chance de salvar o mundo, como também tivessem a mesma chance os assírios, os caldeus e os romanos, todos eles tiveram plena oportunidade. Não puderam salvá-lo. Deus deu-lhes tempo. Ele parecia muito indireto, parecia ter esquecido o seu plano, mas não tinha. Estava apenas dando tempo a eles para enxergarem seu próprio fracasso.
Para que sejamos salvos, a primeira coisa que tem que acontecer é que a lei venha sobre nós. Deus deu a lei aos filhos de Israel para mostrar-lhes a impossibilidade da tarefa que os defrontava. O homem pensa: enquanto eu viver uma vida moralmente boa e quitar completamente a minha conta, no sentido moral, estará tudo bem comigo. Mas não está. A lei de Deus exige isto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 a 39. Por que Deus nos deu essa lei? Para nos lançar ao solo. Que adianta a inteligência, o humanismo, a ciência, quando a tarefa que nos cabe é essa? Essas leis não podem ser cumpridas, é impossível. E depois Deus nos pressiona ainda mais com sua lei e nos mostra o nosso fracasso, os nossos pecados, as nossas deficiências, a nossa miserável condição e a nossa total incapacidade de sequer agradar-lhe. Ele nos mostra que estamos sob sua ira. Deus nos dá sua lei também para nos tornar infelizes. Por que as pessoas não são cristãs? Porque não sabem da sua necessidade de Cristo, nunca experimentaram a convicção de pecado que nos vem da lei. Como aqueles filhos de Israel, eles se estabelecem neste mundo e passam a vida comendo, bebendo, dançando e satisfazendo o sexo. Ah, a vida não é maravilhosa? E não se voltam para Deus enquanto não forem forçadas. São como aqueles tolos passageiros do Titanic, em sua travessia do Atlântico, naquela tarde de domingo, em sua primeira viagem. A orquestra tocando, todo mundo dançando e bebendo, quando houve aquela terrível pancada do navio, se chocando com um iceberg, e a orquestra passou automaticamente a tocar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, miseráveis, covardes e canalhas. Assim é que só buscamos a Ele quando somos forçados a fazê-lo pelas circunstâncias, ou pelos terrores da lei, pela convicção do pecado, pela acusação da consciência, pelo medo da morte e do sepulcro. São essas coisas que Deus envia para nos inquietar e convencer-nos do pecado, para lançar-nos por terra e nos mostrar a terrível necessidade em que estamos na escravidão e no cativeiro do pecado e de Satanás. Não gostamos da lei, gostamos? De fato, a odiamos, e odiamos Deus e sua justiça. Sei disso, mas se não fosse a lei de Deus, o nosso destino seria a condenação. Somente aqueles que conhecem algo da santidade de Deus e da vileza do coração deles é que experimentarão a salvação que há em Cristo. Então Deus provê a perfeita salvação de que necessitamos. Toda ela está no Senhor Jesus Cristo. Por que o nosso Senhor veio como veio? Porque tinha que ser um representante humano. Ele tinha que ser um homem entre os homens. Embora sendo o Filho eterno de Deus, nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Ele teve que viver sob a lei porque veio para nos resgatar de sob a lei. Se ele não fosse homem, nós diríamos: não é justo, mas ele é homem. Ele se rebaixou tanto para poder salvar os que estavam na mais baixa condição. Ele tocou as profundezas para elevar-nos às alturas. E não somente isso, ele também se sujeitou a provas e tentações. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. Essa é a condenação final dos grandes filósofos humanistas, que as pessoas que eles podem atrair formam um pequeno grupo seleto. Que é que eles têm para dizer a João, a José e ao Joaquim? O homem da sua rua não entende a filosofia deles. Ele os ouve falar inteligentemente na televisão e diz: não sei do que eles estão falando. Desliga o televisor e volta a beber ou a fazer alguma coisa mais primitiva. Posso entendê-lo. Não há salvação no humanismo. Mas eis aquele que veio tão humildemente, pobre e letrado, no sentido como homem, um artesão, um carpinteiro e, todavia, Deus e cheio de todo o entendimento. Contudo, vocês perguntarão: e a cruz? Acaso não foi uma prova de fracasso? Não foi a vitória dos inimigos do nosso Senhor? Mas se vocês pensam assim, estão simplesmente exibindo a sua ignorância e a pequenez da sua perspectiva. O apóstolo Pedro tratou dessa questão uma vez por todas em seu sermão no dia de Pentecostes. A este, isto é, Cristo, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Atos 2, 23.
Eles pensavam que o tinham dominado, que o tinham batido, não sabiam que estavam sendo apenas instrumentos que Deus estava usando. Vocês sabiam que Deus usou homens ímpios para matar seu próprio filho? Assim como Deus usou Faraó e os egípcios para tratarem tão mal os filhos de Israel, assim também Deus usou Pôncio Pilatos, Herodes e o resto deles para matar, para crucificar seu próprio filho. Foi ato de Deus, e ele fez isso porque era a única maneira pela qual este ou aquele pecador poderia ser perdoado. Essa é a sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Não só é o poder de Deus, é também a sabedoria de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Deus enviou seu Filho ao mundo para ele levar sobre si a punição e a culpa dos nossos pecados. Foi Deus que o feriu na cruz do Calvário. Pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, verso 5. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 6. Ele usou homens maus, para efetuar os seus gloriosos propósitos. Esta é a estupenda manifestação da sabedoria de Deus. Ele teve que dar um jeito em nós, teve que enfrentar os nossos inimigos. E ele o fez numa só ação, numa só pessoa, Jesus Cristo, e este crucificado. A sabedoria de Deus. Mas permitam que lhes ofereça alguns títulos sobre o meu último princípio geral, que é a explicação ou a vinculação dos caminhos de Deus. Por que Deus se porta dessa maneira? Há somente uma resposta. É por causa do seu amor eterno. Ele fez tudo o que fez a fim de abençoar e libertar o seu povo. Por que ele levantou Faraó e os egípcios para maltratarem seu povo? Para tirar seu povo da vida de comodidade, de abundância e de morte moral e espiritual e levá-lo de volta à sua própria terra. Foi seu amor por eles que o levou a fazer o que fez. Oh, este evangelho é maravilhoso. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas. Você não deve olhar apenas para a situação temporária, deve olhar para o fim. Deve ter em vista o objetivo. Se Deus pôs no seu coração sobre você, ele o levará à salvação. Se você for bastante louco para resistir à sua vontade, ele o derrubará. Ele pode tirar a sua boa saúde, pode fazê-lo cair de costas, pode tirar-lhe sua esposa ou seus filhos, pode tirar-lhe sua posição, pode fazê-lo perder dinheiro. Se Deus quer você, ele o separará de tudo quanto o esteja escravizando e mantendo você longe dele. É seu amor que o leva a fazer isso. O Senhor corrige o que ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, verso 6. Saibam que aqueles que realmente me deixam alarmados, aqueles pelos quais eu mais me lamento, são aqueles em cuja vida nada vai mal. Isso é uma coisa terrível. Quando examino o passado da minha pequena vida, dou graças a Deus mais do que qualquer outra coisa, pela maneira que ele frustrou meus planos e propósitos. Ó amor, que não me solta, o caçador do céu, que não me solta, que me põe em dificuldade, que me faz infeliz, me derruba, me faz clamar em agonia. Graças a Deus, ele faz tudo isso. Ele fez isso para o meu bem. Essa é sempre a primeira razão. A segunda é que ele tem interesse em destruir os seus e meus inimigos. Como está claro isso no caso do Egito. Sigam a história toda e verão que ela terminou no relato da destruição de Faraó, dos seus exércitos e de todos os seus carros e cavalos. É um método de Deus. Quando Cristo estava morrendo na cruz, o inimigo via-se triunfante, achava que tinha conseguido fazer tudo o que queria. Oh, a trágica cegueira dos inimigos de Deus! Eis o que aconteceu na cruz. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, verso 13 a 15. A cruz não foi o fracasso de Deus e seu Filho, foi seu triunfo, foi a derrota e o fracasso do inimigo, Satanás preso e o pecado banido. Essa é a segunda explicação. Mas aqui está a terceira e última. Deus faz estas coisas e as faz a seu modo, por sua glória. Quantas vezes ele disse aos filhos de Israel: não por amor de vocês eu fiz isso, mas por amor
do meu santo nome. Vê Isaías 48, verso 9. É preciso que eu e vocês sejamos humilhados. Ninguém se torna cristão sem ter sido humilhado. Aqueles que pensam que pode manter-se firme sobre seus pés, encarar a vida e dar suas opiniões, estão perdidos. Antes de você ser salvo, será batido e lançado ao chão. E do solo, vermelha de sangue floresce, a vida que não terá fim. Mas há muita dor de cabeça antes de se chegar a isso, não há? Tudo parece dar errado. Toda a dor de que fala o hino é tão real a nosso respeito e é um princípio essencial desta grande salvação. Ó gozo que, através das dores, me procures. Meu coração não posso fechar para ti. Através da chuva, eu sigo o rastro do arco-íris e sinto que a promessa não é vã, que da alva já lágrimas não haverá. Ó cruz, que minha pobre cabeça levantas, não me atrevo a querer fugir de ti. Lanço no pó a glória desta vida. E então, e somente então, e do solo, vermelha de sangue floresce, a vida que não terá fim. George Matheson. É preciso que Deus nos humilhe até ao pó, a fim de levar-nos a ver que somos totalmente dependentes dele, que não podemos fazer coisa alguma sem ele, que temos que confiar em seu Filho, o nosso bendito Senhor e Salvador, que não existe outra esperança. Por que Deus faz tudo isso? Paulo dá a resposta. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, verso 29. Ninguém pode explicar o êxodo e a libertação dos filhos de Israel em termos humanos. Forçosamente, a glória pertence a Deus. E por isso Paulo diz, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, verso 31. Então, você viu isso tudo? Você vê isso na história dos filhos de Israel no Egito? Você o vê na história da vinda, da morte e da ressurreição do Filho de Deus? Você vê também a loucura de tentar entender a mente e a sabedoria de Deus? E você chegou ao ponto em que, em vez de reagir mal a isso e de rejeitá-lo, você se humilha alegremente e se gloria nisso? Gloria-se no Senhor? Aprenda a lição da loucura dos membros do Sinédrio, a loucura de todos os que rejeitam esta miraculosa e sobrenatural manifestação da sabedoria de Deus e, como uma pequena criança, crê no Senhor Jesus Cristo.